E por isso, aqui no Goal Six, propomos agora de manhã cedo entregar nossa vida diariamente a Deus. Nada melhor do que também entregar as nossas preocupações, porque parece que as preocupações são coisas que consomem a nossa vida de manhã cedo, consomem a nossa vida. Estamos vivos, mas estamos sendo drenados nas nossas energias por conta da preocupação. Alguns, por exemplo, vão dormir preocupados com alguma situação. Outros vão acordar também preocupados como será o dia e as coisas que temos que fazer. Bem, para que você possa andar ligeiro nessa terra, para que você possa rodar liso, né? Ali os seus pensamentos, as suas coisas possam ser desenvolvidas à luz do que o Senhor quer. É possível, é preciso, é importante que você entregue suas preocupações ao Senhor. Para tanto, o texto da mensagem de hoje encontra-se em Salmo 55, versículo 22. Diz assim, ó: Confia os teus cuidados ao Senhor, e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Vamos parar por aqui. É um fato que quando confiamos nossa vida ao Senhor, nossas preocupações ao Senhor, Deus nos sustenta. Porque muitas das nossas preocupações são coisas que nem vão acontecer e o irmão já está preocupado. Tem coisas das nossas preocupações, ou melhor dizendo, 80% das nossas preocupações acabam nem acontecendo. E você andou tendo uma vida de preocupação. Bem, hoje eu quero falar a vocês sobre esse texto que eu li aqui, que ele declara em nossa vida, que ele não só declara, mas aconselha os irmãos do Goal Six a confiar no nosso Senhor diante das dificuldades e preocupações que enfrentamos. Você precisa entregá-las a Deus. Bem, por exemplo, talvez esteja falando com alguém que esteja enfrentando algumas preocupações de ordem emocional e você ainda não conseguiu resolver. Que tal você entregar ao Senhor essas preocupações? Tudo que te é possível fazer, faça. Mas o que não é possível fazer, entregue na mão do Senhor. Peça a Deus a sabedoria e o entendimento. Por que eu falo isso? Porque a preocupação, ela pode ser definida como uma ideia fixa que alguns têm e por isso que eles não conseguem sair daquela espiral do silêncio, mas também uma preocupação pode ser antecipada que perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento moral, sofrimento de inquietude e sofrimento também de ansiedade. Muitos porque não estão tendo uma verdadeira coordenação com sua mente, porque não colocam em ação os seus planos, eles acabam tendo e sofrendo essa questão de ansiedade, de inquietação e de sua própria vida moral. Eu ainda vou mais além ao dizer a vocês que as preocupações nos fazem sofrer por antecipação na procura por solução de algum problema que está te afligindo, você acaba sofrendo por antecipação. E por isso que a palavra, ela nos dá um bálsamo e um remédio para o dia de hoje. Qual é? Você entregar a sua vida, entregar a sua preocupação ao Senhor. Mais ainda, as preocupações são os cuidados dessa vida que tentam sufocar a fé e a esperança que Deus tenta tanto falar para a gente. O irmão perdeu a fé, o irmão não está compreendendo que é Deus que está no controle da vida dele, o irmão perdeu a esperança da solução dos seus problemas e, por consequência, ele sofre a preocupação, a angústia ali. Por isso, fé e esperança, nós temos encontrado na palavra de Deus que Ele está nos garantindo vitória no final. Ele está nos garantindo que no final vai dar certo. Então, nada melhor do que entregar sua preocupação a Deus. Porém, nesse texto sagrado que a gente ainda leu aqui no começo, o salmista nos aconselha a entregar os cuidados da vida, as dificuldades da vida, as preocupações ao Senhor. Por isso, a importância de você colocar em prática o que a gente está propondo aqui. Primeiro item, eu quero falar a vocês
sobre entregar a vida ao Senhor, entregar a preocupação ao Senhor. Por quê? Porque existe um perigo da preocupação excessiva. Eu até julgo que uma certa preocupação, que um certo estresse é benéfico à vida humana, porque te faz levantar e fazer e correr atrás das coisas. Porém, quando isso se torna excessivo, te paralisa. E aí, então, é possível, de acordo com o autor, que haja um ser humano na idade da consciência que não tenha preocupação ou ansiedade por coisa alguma. Eu penso que isso é impossível. É impossível ter um ser humano que não se preocupe com alguma coisa. Por isso, esse tema tem como objetivo alcançar seu coração. Mas ainda, da mesma forma que o impossível, que é impossível alguém não se irá por alguma coisa, também é impossível não nos preocupar por algo. Entretanto, irmãos, já que todo mundo aqui do Gol Six se preocupa por alguma coisa, eu ainda vou mais além. Quando as preocupações se tornam excessivas, elas podem acarretar sérios problemas a você, e eu vou estabelecer alguns desses problemas que muitos estão enfrentando e às vezes não sabem que o problema anterior é o problema da preocupação. Exemplo: algumas pessoas estão engordando demais. Algumas pessoas não conseguem dormir. Algumas pessoas estão extremamente estressadas. Outras pessoas enfrentam problemas emocionais e eles não sabem que, ou podem até saber, que o problema que eles enfrentam de ordem física é um problema da preocupação que está drenando sua energia. Por isso que muitos acabam se deleitando ali nos doces, acabam se deleitando nas comidas, acabam se deleitando na sua vida, que é uma vida que não é coordenada. Por quê? Porque ele está extremamente preocupado com algumas situações. Talvez o que esteja drenando sua energia seja uma preocupação com seu filho, seja uma preocupação com a filha, seja uma preocupação com o neto e os caminhos que estão sendo traçados para ele. Talvez você esteja preocupado com o futuro ou mesmo com as finanças que não estão fechando a conta. Isso tem que ser entregue ao Senhor. Por quê? Porque pode ser que esteja drenando sua força. Você não está percebendo, sua força está sendo drenada e, por consequência, alguns engordam demais e outras pessoas emagrecem demais. Puxa, pastor, eu não consigo engordar, algumas pessoas dizem. Por quê? Porque talvez elas estejam vivendo uma vida difícil, nociva, preocupante, que está acarretando com que a sua própria gordura, sua própria energia seja toda consumida. Já viu algumas pessoas que passaram, por exemplo, por situações difíceis, que emagreceram demais? Ai, ele está abatido. Olha, o rosto dele está mais fino, está abatido. Por quê? Porque ele está passando por uma preocupação. Hoje eu proponho a você aqui entregar ao Senhor com base nesse texto. Não somente algumas pessoas que se tornam excessivamente problemáticas porque elas não entregam sua preocupação a Deus, que acarretam a elas problemas de saúde física, problemas de saúde emocional, problemas também de saúde espiritual. Lucas capítulo 8, Lucas no Novo Testamento, Lucas capítulo 8, versículo, versículo 14. Lucas 8, versículo 14. Deixa eu abrir aqui para vocês. A palavra de Deus diz o seguinte: 8:14. A que caiu, a que caiu entre espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, ó, com as preocupações, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Olha só o que acontece com o camarada que é preocupado. O fruto da sua própria vida não amadurece. Por quê? Porque a preocupação faz com que ele colha rápido.
Lembra que essa é uma parábola que Cristo falou sobre a salvação e as sementes que eram jogadas. Algumas caíram, né, a parábola das sementes, algumas caíram em terreno bom, ou algumas caíram em terreno pedregoso, outras entre os espinhos, outro passarinho comia, mas algumas caíram em terreno bom, e essa que nasceu em terreno bom, uma semente dava 60 novas sementes, uma semente plantada dava 100 novas sementes. Porém, alguns irmãos estão vivendo o período da semente que caiu no meio dos espinhos. O sol é muito quente, então ela nasce, mas porque não há profundidade em sua raiz, porque há muita preocupação, o sol vem e as queima e mata. Os espinhos vêm e a cobrem. Sabe, irmãos, eu tenho aqui em casa um canteirozinho aqui do lado, e essa semana passada eu tive que limpar o canteiro e tirar todo o capim. O capim estava crescendo e estava tomando conta do meu hortelã que eu tinha plantado e do alecrim que eu plantei aqui do lado. E o capinzinho vai nascendo e vai tomando conta, ao ponto do próprio hortelã e do capim ficarem sufocados e começarem a murchar. Perceba que as preocupações da vida são também essas que acabam murchando você quando você, querido irmão, está envolto de muita preocupação e não entregou. Quer seja aquele que vai extravasar buscando ali gente que fica o tempo todo no celular, gente que fica o tempo todo assistindo filme, vídeos, não sei o quê, pessoas que comem bastante. No fundo está um problema emocional e ele está comendo as emoções. Ele não está comendo necessariamente a comida. Eu falei a vocês uma certa vez aqui no Go Six. Bem, sabendo disso, a própria Ana, uma personagem bíblica, revelou ao sacerdote Eli que estava sofrendo muito pelo excesso de preocupação e de ansiedade. Por que ela estava sofrendo muito? Por não poder ter filhos. Ela chegou e conversou com o profeta. Porém, o profeta disse: Não tenhas não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, que é um demônio, né, que bebe muito. Porque das multidões dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Ou seja, ela, Ana, uma mulher que não estava podendo gerar filhos, e ela estava extremamente angustiada ali. E ela deixa claro que ela tinha desgosto e ela tinha falado desse desgosto até agora. Por isso, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6, mostra o sofrimento que aquela mulher tinha. A angústia, a inquietação e a preocupação de Ana levou o sacerdote Eli pensar que ela estava embriagada, que ela era chamada de filha de Belial ali, né? Ela justificou dizendo que não era. Era o excesso de cuidados e preocupação que levou ela a lançar de corpo e alma, de espírito ali na presença do Senhor. E por isso que ela falava mexendo a boca, porque ela estava extremamente angustiada e ela entregou na mão de Deus sua angústia e na frente do templo ela falava com Deus. E o sacerdote falou: essa mulher estava embriagada. O que que você está fazendo aqui meio-dia? Aqui de manhã cedo, em vez de estar trabalhando, você está aqui embriagada. Bem, irmãos, foi uma percepção equivocada e vocês já sabem disso. Porém, quando Ana lançou os seus cuidados ao Senhor, a cura emocional chegou e a alegria no seu rosto volta. Perceba, querido irmão, que a palavra deixa claro que Ana estava angustiada, mas a sua angústia foi entregue ao Senhor. E quando ela entrega ao Senhor sua angústia, volta à vida. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 16, vem falando sobre um pouco dessa angústia de Ana ali. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 16, diz assim, ó. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição, e que tenho falado até agora. O versículo seguinte vem falando para a gente a solução que foi dada a ela. A solução, o texto bíblico nos diz, versículo 18. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi
de seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. A mulher se foi, a mulher se foi seu caminho e comeu, porque ela estava muito abatida. Tem gente que está sofrendo com depressão, está muito abatido. Às vezes não sente nem vontade de comer. E se esse é o seu caso aqui, se eu estou falando com você, entregue seu caminho ao Senhor, e o mais ele lhe fará. Porque tem coisas que você não vai conseguir resolver. Tem coisas que talvez só o Senhor pode resolver. Entregue seu caminho ao Senhor, suas preocupações, porque elas estão drenando sua força vital. Suas preocupações estão drenando o poder, o potencial do seu cérebro. E por isso que você está vivendo em angústia. Por isso está levando você à ansiedade. Por isso está levando você à depressão. Quantas vezes eu já vi pessoas que, quando eu vejo logo, a pessoa, eu olho para a unha da pessoa, a pessoa está com a unha toda ruída. Quando a pessoa está com a unha toda ruída, eu já sei, ela sofre de ansiedade. E por isso que ela fica o tempo todo roendo as unhas. Se esse é o seu caso, se você está com ansiedade, tome cuidado para que isso não gere uma síndrome do pânico, não gere uma depressão. E por isso, esse antídoto que estou dando hoje a você, esse remédio que nós estamos dando a você, esse bálsamo vindo do céu, vai garantir a você começar a voltar para os níveis normais de vida. Eu falo tanto desse negócio de preocupação e essas preocupações excessivas, porque há um autor que ele diz o seguinte: a preocupação é semelhante a uma cadeira de balanço. Você pode movimentá-la incessantemente, mas ela não lhe conduz a lugar algum, diz Herbert Procol. Esse autor declara que, de fato, a sua angústia faz com que você se movimente bastante, mas não saia do lugar. E se esse é o seu caso, que você está se movimentando bastante, você está ligado no 220, você está extremamente angustiado, porque tem gente que está estressado que só, tem gente que fica de zero, vai de 0 a 100 em um segundo. Por quê? Porque o problema dele é preocupação. E a preocupação está machucando quem está do lado. Você pensa que a sua preocupação machuca somente você? Não é assim que funciona. Sua preocupação, porque você está ficando um irmão chato, um irmão xarope, porque você é um cara extremamente preocupado, está machucando também seus filhos, está machucando também sua esposa, está machucando também seu esposo, seus parentes. Você pensa que é só com você isso? Não, você está disseminando veneno dentro do seu próprio lar e está gerando uma energia ruim dentro de casa. Por quê? Porque a sua preocupação é tamanha, quer seja porque está te levando para baixo aos, aos níveis de depressão, de angústia, ou quer seja porque você está no 220 para cima. Você é muito irritadiço. Qualquer coisa já irrita você, qualquer coisa você já briga, qualquer coisa você fica angustiada. Bem, sabendo disso, o autor continua dizendo: a melhor maneira de quebrar o poder da inquietação, da preocupação, é a recusa de pensar na manutenção futura. Há uma só batalha a ser enfrentada, a batalha do hoje. É um fato de que esse autor, Francis Roberts, deixa claro de que a preocupação ela precisa ser enfrentada no hoje. Por quê? Porque às vezes você está preocupado por coisas que você não decidiu no passado e isso está te carregando até hoje, ou melhor dizendo, você carregando essas preocupações do passado que você não vai conseguir mudar. Ah, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter agido daquele jeito, eu deveria ter tomado aquela decisão no passado, eu deveria ter feito isso e não fiz, e essa angústia te bate no coração porque você fez decisões erradas no passado. Quando não, você está pensando muito no futuro. Os dois extremos. E aí o irmão fica sempre pensando no futuro. Eu vou fazer isso, eu vou melhorar isso, eu vou ajudar daquele jeito, eu vou fazer aquilo outro, mas ele nunca para no presente. Por quê? Porque quem está guiando a vida dele é a angústia. A angústia aponta para o futuro sempre que ele tem que fazer alguma coisa, ou quando não, para o passado que ele deveria ter feito e não fez. Hoje eu proponho, através da luz da palavra, voltar a sua mente, voltar o seu coração ao Senhor. Por quê? Porque existe um perigo enorme, uma preocupação, um perigo enorme para preocupações excessivas.
Já falei a vocês que um certo nível de preocupação é até benéfico, mas o excesso dela ou te leva para baixo ou te leva muito distante acima. Veja que o salmista diz o seguinte: os filhos de Corá revelam o sofrimento excessivo que sofriam por causa de suas inquietações, suas preocupações. Olha só o que os filhos de Corá, que estavam sofrendo inquietações e preocupações, eles fizeram nas suas declarações. Veja o que ele disse: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? De Salmo 42, versículo 3. Os filhos de Corá estavam tão angustiados que eles até chegaram ao ponto de questionar, e as suas preocupações o questionavam: cadê Deus que não resolve isso? Cadê onde está Deus que não resolve esse problema que eu estou enfrentando? Essa era uma angústia que os filhos de Corá estavam sofrendo. E é um perigo para muitos que sofrem angústia de rejeitarem o Senhor ou de não perceberem que Deus está perto. A angústia te cega tanto, a preocupação te cega tanto que você não está vendo o mover do Senhor e acha que Deus não está se manifestando, acha que Deus não está cuidando de você. Bem, sabendo disso, as pessoas pareciam zombar da situação do salmista aqui e até questionavam a fé do salmista. Algumas pessoas podem chegar a zombar de você. Puxa, se ele é crente, se ele é de Deus, se ele está fazendo isso, por que Deus não age? Alguns podem dizer, como era o caso de Jó, ah, ele está em pecado, ele está sofrendo. É bem verdade que pode ser que boa parte do sofrimento que temos são consequências exclusivas de nossas péssimas escolhas, é um fato. Mas também, às vezes, o sofrimento que temos são coisas que não são nossas. São problemas que nós sofremos, mas não somos nós que caçamos esse problema. E algumas pessoas podem pensar que você está sofrendo por causa de suas escolhas erradas. Bem, essa é uma avaliação que você precisa fazer. E por isso eu continuo a dizer o que o salmista aqui declara. O salmista tinham pessoas que estavam ali zombando. Os salmistas arrancaram um suspiro de suas almas, dizendo: por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. De Salmo 42, versículo 5. Veja que o versículo 3 fala sobre essas pessoas que estavam zombando e a angústia do salmista. Mas o versículo 5 ele começa a ter novas concepções. Qual é a nova concepção que ele consegue ter? O título do meu sermão: entrega as tuas preocupações ao Senhor. Ele entregou o salmista às preocupações a Deus. Ele esperou em Deus, pois ele disse: eu ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ou seja, sua angústia era tamanha, seus problemas batiam a porta, mas o salmista não deixava isso para trás. Ele não deixava barato. O salmista entregava sua própria vida ao Senhor e o inimigo era repreendido. Talvez você, querido irmão, precisa entregar mais a vida, a sua angústia, os seus filhos, a sua preocupação ao Senhor. Parar de tentar resolver algumas coisas com suas próprias forças, porque isso está tomando muita energia sua. Eu faço alguns cálculos aqui na minha vida, em minha casa. Minha energia é uma energia limitada, ou seja, eu não vou ter energia para tudo. Eu tenho que cuidar da casa, da esposa, dos filhos, tenho que também dar atenção para o distrito, cuidar das coisas da minha própria vida, das escolhas que fiz, do Goal Six, preparar as mensagens. Então, eu tenho uma série de coisas a ser feitas, porém, minha energia não é suficiente a tudo. Logo, eu priorizo e categorizo coisas em minha vida. Eu começo a entregar coisas que eu não consigo resolver ao Senhor. Por quê? Porque senão eu não consigo dormir. Não pense, querido irmão, como Paulo diz, que eu tenha alcançado, mas eu busco e vou rumo ao alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus.
Paulo fez uma série de pregações em seus livros. Paulo escreveu seus livros e são inspiradores. Mas ele mesmo, em sua palavra, diz: não pensem que o que eu estou falando para vocês eu tenho alcançado. Não pense que eu sou o melhor nisso. Eu ainda tenho minhas lutas. Ele mesmo disse que ele esmurra a carne para fazer o que é certo, porque o que é certo ele acaba não fazendo. Esse sermão que estou pregando a vocês, não pense, querido irmão, que esse sermão eu tenho alcançado. Eu sei o remédio, eu estou dando o remédio, eu tomo esse remédio também. Mas muitas vezes eu fico preocupado com situações de minha igreja, oro por situações de vocês aqui, como é o caso de algumas irmãs que estão passando por lutas. Aqui, a irmã Mara, que perdeu ali sua amiga Dalva, que está sofrendo, descobrindo aí que agora teve um câncer. Como não se preocupar diante disso, pastor? Como não se preocupar diante desse problema? Sabe? Não pense que o meu sermão tenta passar uma borracha na sua preocupação, mas o meu sermão tenta dar o remédio a você quando você estiver preocupado. Para quê? Para que quando você for dormir, você consiga colocar a cabeça no travesseiro e falar ao Senhor: fiz tudo o que me era possível. Sabe, a irmã Neuza, por exemplo, ela vai passar por um cardiologista. Ela vai passar agora por uma cirurgia nos pés ali. E isso, obviamente, deve estar preocupando a ela. Não somente a cirurgia, mas também a decisão importante que ela vai ter que tomar. Não só na sua vida espiritual será impactada. Ou seja, isso gera preocupação. Sabe, irmãos, isso é importante que você comece a colocar a vida na mão do Senhor. Por quê? Porque vai trazer a você um descanso à alma, um bálsamo. E eu quero que com esse meu sermão você tenha esse bálsamo. Você encontre na presença do Senhor a solução para o seu problema. Porque se não tiver solução no seu problema, você vai se encontrar com Deus e vai depositar na mão dele. Se é uma causa impossível, então melhor ainda você entrega a sua vida ao Deus do impossível. Por quê? Porque sua causa é uma causa impossível. Sabendo disso, eu termino minha mensagem fazendo uma citação desse autor. Não deixe as aves agoureiras fazerem ninho em teus cabelos, diz um provérbio chinês. É um fato de que preocupações nós temos. As aves do céu existem, você não tem condição de bloquear se alguma delas acabar fazendo cocô e respingar em você. Mas você tem condição, sim, de bloquear que elas façam ninhos na sua cabeça. Você não tem condição de bloquear alguns problemas que lhe sobrevêm, mas você tem condição sim de bloquear com que esses problemas façam morada em sua vida, com que esses problemas roubem sua energia vital, com que esses problemas destruam de dentro para fora. Você tem condição sim de bloquear a implosão. Implosão é explodir de dentro para fora. Você tem condição de bloquear isso. E por isso, com o meu sermão, eu proponho. Amanhã, quando eu estiver ministrando aqui, amanhã, se não me falhar a memória, é uma outra pregadora que estará aqui. Mas na quarta-feira, quando eu estiver ministrando, eu vou continuar com essa mensagem, para que eu dê seguimento a você. A pergunta que meu sermão tenta responder: como é que eu posso, pastor, bloquear as minhas angústias? Como é que eu posso, pastor, ter uma vida mais saudável? Como é que eu posso, pastor? O senhor não sabe da minha situação. O senhor não sabe do BO que eu estou vivendo. Como é que eu posso viver sem estar preocupado com isso? Bem, esse é um tema para o próximo sermão. Por quê? Porque à luz da palavra, eu vou dar a você um remédio que restaurará a sua vida aos níveis normais de vida. Nesse meu próximo sermão, eu vou mostrar a você como lançar essa preocupação no Senhor. Como você pode receber o dividendo da paz que compreende todo o entendimento. Bem, nós teremos uma irmã que estará orando agora. E enquanto essa irmã estiver orando agora, eu quero que você se una a nós também em oração. Mas eu quero que você, querido irmão, também coloque na mão do Senhor a sua angústia. A irmã estará orando conosco, mas enquanto ela estiver em oração, que você também se una a nós e coloque no meio. Expresse, fale a sua angústia. Cite o nome daquilo que está tocando em você.
para que você declare a bênção sobre sua vida e declare a rejeição da sua preocupação. Bem, Deus quer falar com você nesta manhã. Por isso, ouça atentamente a oração da serva do Senhor que teremos agora. Vamos orar? Bem, o seu microfone está fechado, irmã. Jackson, nós estaremos orando agora com a irmã. Eu acabei não anotando aqui. A irmã Neuza. Irmã Neuza. Amém. Querido Deus, querido Pai que estás no céu, com o perdão dos nossos pecados, Senhor, eu te imploro pelo amor de Ti, Senhor, que o Senhor possa ser conosco nesse dia, nessas horas, Senhor. Ser com os nossos irmãos, Senhor. Ser com as nossas dificuldades, Pai, nos entregando nas Tuas mãos as nossas dificuldades, Senhor. Os nossos irmãos, os nossos filhos, parentes, Senhor, amigos e vizinhos. Senhor, não sou digna de falar contigo, mas eu quero lhe pedir que seja conosco, Senhor, que seja com a nossa igreja, com nossos irmãos, que nós podemos nos entregar tudo nas tuas mãos, Senhor, e sentir o perdão do Senhor na nossa vida, Senhor. Sentir a sua presença, Senhor, no nosso lar. Sentir a sua presença, Senhor, na nossa igreja, nos nossos convívios, Senhor. Que o Senhor possa nos levantar, os nossos irmãozinhos que estão caídos lá na sarjeta, Senhor. Que o Senhor possa libertar o Jean, que o Senhor possa nos libertar a nossa irmãzinha que está com câncer lá, Senhor. Curar os feridos, Senhor. Os doentes, Senhor. Levanta essas nossas irmandades, Senhor, que está doente. Doente da alma, doente do espírito, Senhor. Doente da carne, Senhor. Que toda a sua mão possa alcançar os nossos irmãos. Alcançar o nosso irmão que orou, ainda agora que eu não me lembro o nome dele, mas que o Senhor possa nos libertar de todos os nossos pecados, Senhor. Ser com os nossos irmãos do Bolsique, Senhor, que eles possam alcançar tudo o que eles pedirem em teu nome e será alcançado, Senhor. Será libertado os maus da nossa vida, Senhor. Entregando a nossa família, entregando o nosso pastor nas tuas mãos, nossos pastores, inclusive do pastor Anderson, a sua família, que o Senhor possa abraçá-lo, conduzi-los nos seus braços de amor, Senhor. A Rose, onde ela estiver, que o Senhor possa cuidar dela também. Cuida também do Jackson, Senhor, que está cuidando aqui do Bolsiques. Cuida das nossas irmãs aqui do Bolsique, Senhor, que está orando todas as horas. E que nós podemos, Senhor, sentir a dor do nosso irmão nas nossas orações e fervorosa e pedir que o Senhor os abençoe. Que o Senhor ponha alimento nas mesas que não tem, Senhor. Que o Senhor ponha paz onde não tem, Senhor. Que o Senhor possa ser conosco, Senhor. Os nossos vizinhos aqui, Senhor, que vivem em treva, vivem brigando, Senhor, que eles possam sair dessas brigas assim e lutar para ter uma vida melhor ao seu lado, Senhor. Que o Senhor possa eliminar drogas, bebidas alcoólicas, Senhor. Que o Senhor possa ser com a nossa igreja, Senhor. Na vida espiritual da igreja, Senhor. A igreja precisa de Ti, Senhor. Entra nas nossas igrejas e liberta todos os mais que tenha lá na nossa igreja, Senhor. Que elas possam ser purificadas por Ti, Senhor. Que os nossos irmãos não levantem de cabeça erguida para o seu, como fala, o seu orgulho, mas se curve dentro de Ti para ter um ombro amigo, Senhor. Seja conosco, Pai.
seja com todos. Em nome do Senhor Jesus, nos entregamos nas tuas mãos. Esperamos que o Senhor nos faça uma obra na nossa vida, Senhor, nos libertando de todos os nossos pecados. Que o Senhor possa nos guardar nos seus braços de amor. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus e te rogo agora, seja conosco nesse dia, em nome de Jesus. Amém.